Bom, olá pessoal, boa noite a todos, todas, todes. Com muita alegria, gostaria de agradecer pela presença em mais uma roda de conversa do grupo de pesquisa Corpo, Imagem e Som. Gostaria de agradecer também ao nosso convidado, o artista André Firmiano. Dentre muitas coisas, eu vou citar algumas produções, alguns pontos da sua trajetória. Ele é artista visual brasileiro, conhecido por seu trabalho como pintor, grafiteiro, ilustrador e educador. Participou de diversas exposições coletivas no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido. É criado em Guarulhos, São Paulo. Na adolescência, André teve contato com a cultura hip hop e cena punk. Suas primeiras colaborações se deram por meio da linguagem do grafite, ilustrando flyers, fanzines e cartazes de shows. Concluiu o curso de técnico em propaganda e marketing e o curso de bacharelado em artes visuais na Universidade de São Judas Tadeu, graduando-se em 2006. Em 2007, ingressou como arte educador nas linguagens de desenho, pintura, escultura e grafite. Em 2008, ele foi contemplado pelo Programa de Incentivo e Intercâmbio Cultural promovido pelo Ministério da Cultura, onde ele realizou uma série de exposições junto à Carmichael Contemporary Gallery, na cidade de Los Angeles. Em 2010, participou da exposição coletiva, entre outros, na exposição coletiva Corked Art Show, em Londres, junto com outros grandes nomes da street art mundial. Em 2012, participou do programa de intercâmbio cultural entre o Museu Afro Brasil e o Smithsonian Institute, participando de residência artística na cidade de Washington. Só mais um pouquinho, pessoal. Em 2014, foi contemplado pelo projeto VAI, junto à ONG Parede Viva, perdão, realizando pintura em pena no conjunto habitacional Parque do Gato, em São Paulo. Em 2016, ele ingressa ao grupo multidisciplinar coletivo Sistema Negro, onde participa de diversas atividades relacionadas ao movimento negro e responsável por projeção de vídeo, arte nos eventos, como Virada Cultural, Festival Cidades e SP na Rua. Em 2018, foi coautor e ilustrador do livro Na Linha Tênue sobre práticas da arte e educação em ambientes de restrição e de liberdade. E em 2019, realizou junto ao Sesc Turismo uma série de ilustrações retratando a memória e vivência na cidade de Guarulhos. É bastante coisa mesmo, assim. Imagino que é só um trechinho, né? Novamente, André, prazer em recebê-lo. Agora passo a palavra para você e a partir daqui a Luna vai ser a nossa mediadora. Uma boa fala a todos. Obrigado, boa noite a todos, a todas, a todos. Valeu por ler meu currículo inteiro aí, quase. É bastante coisa, né? Mas é um pouquinho da minha trajetória. Né? Me encontro agora com uns 37 anos, já com uma experiência aí dentro do campo das artes, entendendo um pouquinho mais, né? Do meu sentido, né? Dos meus propósitos. E também como educador, né? Tem essa chance aí de estar também colhendo frutos disso, do que foi esse momento, né? Primeiramente com um livro que saiu, né, que foi um material meio que inédito sobre práticas de educação, né, em sistema fechado, né, que se deu a partir das minhas aulas na Fundação, né, e estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória aí, né, e também sobre a minha produção atual, né, onde eu consigo colocar esse conceito aí do corpo negro em fragmento. Então, é muito bom estar aqui com o grupo Corpo, Imagem e Som, né, pela Universidade, né, e seguimos para o bom debate. Luna? Então, inicialmente a gente gostaria que você apresentasse assim um pouquinho mais do seu percurso, assim, como tu começou a trabalhar nas artes, e seguir com grafite e se encontrar também como arte educador, enfim, contar um pouco mais do seu processo, assim, uma conversa.
até onde você chegou hoje com a tua linguagem, com a tua pesquisa aí, né? Não só no grafite, na pintura, e enfim. Bom, para resumir assim, né, eu nasci em São Paulo, em Guarulhos, quando eu tinha 5 anos. Os meus pais, eles tinham bastante envolvimento político, né, então minha casa sempre foi um ambiente mais politizado, assim, né, tinha algumas discussões, assim, de um nível que eu não vi em outras casas, né, no meu bairro, por exemplo. A minha mãe, ela chegou a fazer teatro amador na adolescência, né? E eu me recordo de, quando pequeno, acompanhar minha mãe vendo alguns grupos de teatro de alguns amigos dela. Então, esse foi meu primeiro contato com arte, né? Mas a minha família é uma família de origem pobre, né? Metade família, outra metade nordestina, né? Então, ambas de origem pobre, então não tinha até então alguém da família que pudesse, né, tentar viver ou produzir artisticamente, assim como eu consegui. Então, eu sou fruto também da minha mãe, por ter iniciado esse caminho, né? E por diante, meu interesse por arte veio desde pequeno, né? Até de uma impossibilidade, às vezes, de poder me expressar, sabe? Um pouco, era uma pessoa muito introspectiva, né? Então, pelo desenho, eu conseguia me expressar um pouco melhor, né? Então, geralmente, a criança, ela desenha bastante, né? O menino se identifica bastante com os desenhos animados, né? Com os quadrinhos, esse tipo de coisa da cultura pop, né? Mas foi na adolescência, né? A partir da música, a partir dos encontros que eu tive no meu bairro, na minha cidade, né? Que eu vi uma efervescência cultural de movimentos que até então eram ditos como contraculturais, né? Movimentos que pregavam coisas que outros lugares não pregavam, né? No caso foi o hip hop, onde eu me envolvi com a cultura do grafite já muito cedo, com 14, 13, 14 anos, né? E o punk também a partir das capas de disco, a partir daquela estética, né, um pouco pessimista assim, né, mas que sempre tinha um viés assim contestador. Então, a partir desse contato na adolescência foi que eu pensei em viver de arte, né? A partir do momento que os desenhos, a partir de agora, estavam sendo mais direcionados para um tema específico, né? Permaneci a adolescência prolífica fazendo isso, né? Depois disso, eu consegui fazer uma faculdade de artes, né? A princípio, eu consegui a partir do ProUni, né? Nessa faculdade, eu tive algum contato com algumas técnicas, alguns professores que me passaram alguns conceitos, assim, mas eu terminei o curso, né? Sabendo que eu estava pronto para começar o curso, né? Que eu não tinha nenhuma noção, né, de história da arte, né? Meus conhecimentos artísticos eram muito baseados, né, no que eu aprendi na rua com grafite, né? E o que se ensina no ensino médio, sabe? Que é tipo modernismo, cubismo, sabe? Acabou, né? Então, fazer a faculdade assim nesse estado cru assim, eu senti um pouco desse baque, né? E logo na sequência vieram convites para eu poder expor fora, né? Eu era muito jovem, nesse assédio veio primeiro de fora para depois, né, aparecer convites aqui dentro do Brasil, né? E a partir do momento que eu consegui ir para fora, né, para poder expor meu trabalho, eu tive noção, né, de uma indústria cultural muito grande, assim, uma estrutura muito grande, né, de arte, de cultura, né? Não que lá seja melhor ou pior, assim, mas é meio impactante, né, para um jovem que, né, só conhecia São Paulo, assim, minimamente, assim, de repente está em outro país, assim, né? Depois, quando eu voltei de lá, assim, eu fiquei um pouco impressionado, né, um pouco perdido, assim, em que caminho seguir. Os convites aqui no Brasil não vinham, né? E conforme eu ia passando esses perrengues em relação à arte, na arte e educação, de oficinas, trabalhando em projetos, foi onde eu me realizei também, né? E consegui ter essa carreira também como educador, né? Então, basicamente é isso. Agora me encontro apenas como artista plástico, né? Produzo gravura, camiseta, ilustração, quadro. Agora estou com uma produção um pouquinho mais adulta, assim, já visando um ambiente mais contemporâneo, em que eu estou pegando alguns objetos e colocando algumas histórias em cima, tudo a partir, né, que é onde eu tento contar um pouquinho da minha história e do meu entendimento, enquanto um jovem, negro, periférico, homem, cis, né, como foi crescer, como está sendo entender esse mundo e como está sendo me representar nesse mundo. Então, basicamente é isso. É muito massa ouvir você falando assim sobre o seu processo. Pessoal, quem for tendo dúvidas
assim, querer perguntar alguma coisa. E aí, ouvindo você, eu fiquei pensando assim, né? Você falou um pouco do contato através da tua família e tal, que desde muito cedo você teve esse interesse nas artes, né? Pela produção, grafite, enfim. E aí eu queria saber como foi esse seu processo em decidir estudar artes visuais, né? E chegar em uma universidade, em um curso, e como foi encarar, assim, o curso dentro da tua produção já pessoal e como foi equilibrar, assim, esses dois mundos. Foi bem interessante, porque eu fazia o curso, né? Eu comecei a faculdade assim que eu acabei o ensino médio, então eu tinha lá meus 18 anos, né? Se eu tivesse um pouquinho mais de cabeça na época, eu ia estudar, fazer algum curso federal, né? Mas, enfim, na época eu quis emendar uma coisa na outra, né? Então, do ensino médio eu já pulei para a faculdade, né? Então, também estava naquele momento de ter banda, andar de skate, de querer fazer grafite. Então, estava vivendo várias coisas ao mesmo tempo da faculdade, assim, né? E, às vezes, a faculdade era o menos interessante, né? Embora, né, eu consegui tirar algum proveito, assim, de alguns professores que me passaram algumas visões, né? Mas acho que o espaço, assim, o curso noturno, eu ter que trabalhar para pagar a parte da faculdade, assim, né, eu não conseguia aproveitar, não conseguia entregar meus trabalhos como deveriam, ficava frustrado, né, porque até então eu sempre fui a pessoa que desenhava, né, na escola, sabe, no qualquer ambiente, a André desenha, tal, não sei o que, não sei o que. Disso para tentar passar a ter uma base teórica da coisa, né, você cru desse jeito, foi um pouco assustador, assim, de início. Então, fazer o curso não foi fácil para mim, assim, mas consegui, a partir dele também, eu sempre consegui trabalhar em espaços culturais também, né, mas a minha evolução, né, enquanto artista, ela se dá tanto nessa parte acadêmica, né, que até então, né, sempre fui uma pessoa tentada em querer ler, em querer ter, né, conhecimento teórico das coisas, né, não pela faculdade, mas por mim mesmo, mas também para essa vivência que eu tive na rua, né, do contato com nos bairros, né, essa cultura underground, ela faz você transitar, você sai do seu lugar de conforto, sabe? Você sai do seu bairro, você vai atravessar para outro bairro, aí você vê outras coisas, né? Então, essa vivência toda também, e ver como a arte também é efervescente em qualquer espaço, em qualquer bairro, né? Não é o elitizado, a periferia, assim, né, que produz. Todo mundo produz, assim, todo mundo se expressa, né? É só buscar onde está isso. Então, né, a partir disso, assim, da faculdade, que eu consegui trabalhar como educador, né, mas também a carreira como artista, acho que se daria com ela ou sem ela, assim, ela é um grito meu que foi se desenvolvendo, né, de maneira natural, porque até então eu não conhecia ninguém que pintava quadro, sabe? Eu comecei a pintar quadro, comecei a fazer grafite no meu bairro quando ninguém fazia grafite, né? Eu meio que tinha que olhar e aprender a fazer, então foi um processo de muito acerto e erro, assim, né? Creio que hoje gerações mais novas não sofreriam tanto, né? Porque a informação está mais presente, né? Mas, enfim, até me perdi um pouco no que eu estava falando, mas basicamente é isso. Não, fica tranquilo. Que eu tinha pensado... Ah, tá, que você comentou que o teu primeiro convite de exposição, assim, né, com esse contato com esse mercado de arte veio de fora e não do Brasil. E eu queria entender como foi isso, né, porque tu produzia aqui no Brasil, em específico aí em São Paulo, né, Guarulhos, e como que foi essa proporção, assim, né? Você estava em casa, de boas, e aí, do nada, uma oportunidade, te chamaram para expor onde? Como que foi isso? Como que seu trabalho chegou nesse outro lugar, assim, né? Internacional? Como foi para você esse choque? Eu tinha os trabalhos que eu fiz na faculdade, assim, que eram trabalhos mais experimentais, que seguiam algumas, né, vanguardas tal. E no fim da faculdade eu juntei alguns trabalhos e montei um blog, né? Até então eu tinha, sei lá, que era na época, era o Fotolog, assim, que eu tinha foto de grafite só, sabe? Mas eu nunca tinha mostrado essas pinturas, essas coisas que eu tinha feito, né, nesse período. Aí eu juntei alguns trabalhos, fiz um blog, né? E não sei se eu mandei o link para algum lugar, assim. Eu sei que uma revista de fora viu o blog, viu as pinturas, os desenhos e fez um release no site deles. Aí desse release começou a chegar convite. E pergunta, meu, você tá vendendo? Quanto que é? Não sei o quê. Só que eu nunca tinha vendido um quadro na vida, né?
E aí eu tive que aprender a lidar, né? Saber que materiais que eu tinha que fazer aquele trabalho, né? Como que eu deveria dar o preço naquele trabalho, né? Então, essas coisas aí, elas vieram, né, a partir dessa urgência, né? E tive a orientação de alguns professores também, que me mostraram mais ou menos como seguir, né? Mas até então, né, como eu falei no começo, né, tudo na minha vida em relação à arte foi a partir do que apareceu, da demanda, né? Apareceu a demanda, eu tive que lidar, aprendi a lidar, né? E primeiro veio lá fora, depois começou a vir aqui também, né? Então, é isso. É, uma outra pergunta agora, pensando a educação, que você falou, né, até agora sobre esse seu processo da tua produção, você enquanto artista e tal, e a sua formação em artes visuais, enfim, e eu queria entender como foi você se enxergar como educador, assim, de onde isso surgiu, assim, foi uma oficina que você deu e a partir dela você viu essa possibilidade e como foi esse processo, assim, e também falar um pouco sobre as instituições que você deu aula, né, que foram mais de uma, que eu acho muito massa, assim, os projetos, enfim, foi até onde eu te conheci. O André foi meu professor ali na Fábrica de Cultura em São Paulo, na Zona Norte. E aí eu queria entender esse seu processo enquanto educador, né, de arte educador, e também como foi esse contato com essas instituições, assim. Ah, bacana, né? Eu comecei a trabalhar com arte e educação, né, em 2003, 2004, mais ou menos. Uma demanda que apareceu, assim, de início, né? Eu não tinha nenhuma experiência, mas quando eu encarei, né, essa possibilidade, né, de poder atender, de repente, adolescentes, crianças, pessoas, né, de um sistema mais vulnerável, né, eu vi que seria interessante, assim, porque eu conseguiria passar também um pouco do meu trabalho, da minha vida, assim, e poderia compartilhar, né. Eu acho que era uma época que nós tínhamos vários projetos culturais, né, era outro governo, era outro Brasil, né, então tinha um plano de desenvolvimento que possibilitou, por exemplo, que a cultura afrocentrada, né, a cultura, né, pudesse ser lei, né, para poder ser selecionada nas escolas, né, entre outras coisas que melhoraram esse parâmetro assim da educação no Brasil, né. Com a linguagem do hip hop ligado ao grafite, eu consegui me aderir a vários espaços, né, por ter essa conhecimento do grafite e também por ter essa bagagem, né, acadêmica, né. Então eu passei por fábricas de cultura, passei por pontos de cultura, passei por algumas ONGs como a Ação Educativa, né, trabalhei na Fundação Casa também há alguns anos, né, e conheci você, Luna, na Fábrica de Cultura, num projeto bem legal, né, que era de grafite, né, onde, né, eu consegui passar não só a visão do grafite, do hip hop, mas passei, tipo, no geral, assim, de arte, de tudo, assim, né, e que eu costumo fazer, né, meio que mesclar um pouco as coisas, né. Atualmente eu não leciono mais, não estou dando oficinas, né, a pandemia acabou minha última oficina, né, então teve esse desmonte aí que me afetou, né? Mas também com ele ver a possibilidade de trabalhar mais em tempo integral enquanto artista plástico, né? Então, estou aproveitando esse momento, produzindo bastante. Massa. Daí, o título, né, da nossa conversa parte da sua produção, dos seus trabalhos, que seria Corpo Negro em Fragmentos. Você poderia explicar melhor assim o termo, né? De onde como você construiu essa narrativa e também apresentar um pouco do teu trabalho. Acho que seria legal algumas imagens assim para o pessoal visualizar e discorrer então sobre o que você discute em Corpo Negro em Fragmentos. Tá, eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Tá. Só peço um pouco de ajuda de vocês. Quem entende é o Felipe. Acho que está Embaixo tem habilitado share já. screen aí, ó. Certo, agora eu preciso só...
Foi aí? Foi. Foi. Bom, esse é meu trabalho, meu Instagram, que é o lugar onde eu mostro minhas coisas mais com frequência. Em 2018, eu fiz essa série. Ops. Tem que me cadastrar. Pronto, galera. Em 2018, eu fiz essa série de pinturas, que eu tentei pegar uma coisa mais clássica para demonstrar alguma coisa atual. Eu me baseei muito no tema da imigração, que acontece lá do sul da África para a Europa, daqueles barcos cheios de gente chegando na Europa todos os dias, essa crise migratória que o mundo está vivendo hoje, né? Eu pensei muito da diáspora africana, com essa crise migratória e como tudo é um grande ciclo, né? E como os problemas, que eu, enquanto afrodescendente, a minha família, os meus descendentes sofreram, para conseguir se incluir no Brasil, são problemas que ainda são gerados em vários lugares do mundo, a partir de uma mesma lógica, só trocando um pouco o sentido, de lá para cá, daqui para lá, mas que a gente estava envolvido, sempre dentro da perspectiva do racismo. E partindo da perspectiva do racismo, eu tentei entender um pouquinho do que é o meu processo a partir do momento que eu fui amadurecendo enquanto artista. Então, às vezes, um trabalho de um artista jovem, às vezes peca um pouco da vaidade, de querer impor um estilo, ou de querer colocar alguma novidade, algo que seja estético, mas que fuja um pouco é você enquanto essência. Então, aprendendo um pouquinho mais sobre esses processos de arte, eu percebi que um trabalho de impacto, que poderia ser a minha obra, seria um trabalho que pudesse dialogar, e contasse um pouco, do que foi crescer, enquanto um homem afrodescendente aqui no Brasil. Então, eu aperfeiçoei essa pesquisa, sobre o conceito de identidade, e a partir de então eu fui, tentando colocar elementos, primeiro que ligassem, de uma forma lúdica, e não de uma forma linear, assim, mas de uma forma geral, que contasse alguns pontos da minha vida, e também de algumas pessoas da minha família, Então, tem alguns temas muito presentes, como, por exemplo, o afeto, ou a falta dele, Nisso eu tentei buscar uns elementos que tenham mais densidade, No caso aqui foi o betume, que é uma substância que ela vai escurecendo com o tempo, então ela tem também no tempo dela, E a partir disso, eu fui desenvolvendo trabalhos mais nessa linguagem de querer dialogar, talvez, com o passado, não entendendo mais ou menos o futuro, e estando aqui no presente, Se alguém tiver alguma questão, eu não ficar também só falando. A questão ancestral também ela aparece, ela vem aparecendo cada vez mais, mas tudo isso vem de entendimentos internos, Então, você pensando, mesmo eu sendo um jovem que conviveu em espaços sempre de cultura, o que é você ser um homem hoje em dia, O que é você ser uma pessoa, o que você entender o seu próximo hoje em dia, Você vê o quanto o mundo, ele está caminhando, para a inclusão, para você pensar de outras formas. Então, a questão do afeto está sendo primordial nessa pesquisa, onde eu estou tentando colocar um pouco, também de questionar essa masculinidade que nós temos. Alguém tem alguma pergunta?
Teve um texto seu que eu li, que você falava muito sobre essa questão de construir essa representatividade, né? De construir essa identidade. E eu não lembro bem como você escreveu, como você falou, mas você levantava o ponto da importância, da necessidade, enquanto um artista negro, né, de construir essa representatividade nas suas pinturas, nos seus trabalhos, e como isso foi um movimento que pensando a produção artística no geral, assim, no Brasil, enfim, no mundo, outros artistas brancos já passaram por isso, e você, enquanto um homem negro, um artista negro, percebe que ainda existe essa necessidade de seguir trabalhando essa representatividade, essa construção de identidade do corpo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O Brasil ele é um lugar bastante severo assim para os negros, né? Eles crescem num ambiente de muita incerteza, totalmente sem referência, né? Talvez tenha algumas melhores hoje em dia, né? Sempre teve algumas pessoas, sempre teve pessoas que se empenharam nisso, mas você crescer no Brasil negro é você crescer, né, sem nenhuma referência, e poucas são te apresentadas ao decorrer da vida, né? Quando você produz arte, é claro que sempre existiram artistas negros, né? A cultura africana que veio para cá, ela já era dotada de várias práticas, né? Vários ritos, várias formas de fazer coisas que já se enquadravam enquanto arte. A gente fala de arte a partir de um lugar, né, que é totalmente eurocêntrico, né, onde a arte africana, para ser inserida, demorou séculos, né, e só veio a partir também de um movimento deles, né, que autenticou isso como arte, né, que foi o cubismo, né. Mas a produção negra, ela sempre existiu, né, no Brasil, ela sempre existiu, desde o começo dos liceus de artes e ofícios, tinham pintores negros, né. O problema é que a representação do povo, né, dessa mistura do cafuzo, do índio, né, do preto, né, ela se deu muito pela ótica do homem branco, não só no Brasil, mas em todos os países, né, colônias escravos, né, foi a mesma lógica. A gente não foi representado por nós mesmos. A gente nunca foi protagonista da nossa história, né? E isso vem mudando no campo das artes, coisa de 3 gerações para cá, né? Temos grandes mestres, né? Grandes pintores, grandes pintoras, né? Tivemos movimentos que foram aderindo mais às características da população negra e tentando achar, né, um conceito de arte brasileira que incluísse, né, toda essa mistura de culturas, né? O modernismo fez isso muito bem, porém, né, você pega um trabalho de arte eurocentrado hoje em dia, de arte contemporânea, você vê que os temas eles vão se esgotando e vão entrando em nuances, né, que eles podem falar de coisas mais imateriais, né, como uma sensação, como o ar, como a luz, que é totalmente válido assim. Mas eu sinto que a produção artística negra, né, contemporânea, ela exige muito da figura, né, da expressão, porque foi uma lacuna, né, a gente foi pouco representado por nós mesmos, né? Então, pela uma primeira vez, né, de uma geração que está conseguindo, né, aderir em espaços de arte e colocar a sua imagem enquanto você vive ela, é um privilégio, né? Isso veio a partir de todo o processo, né, que temos até então. Bom, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só colocar aí no chat que eu leio. Ou caso queira abrir o microfone, é só pedir também. E agora, ouvindo você falando, né, e mostrando um pouco mais sobre o seu trabalho, eu, eu queria saber como foi dar aula nessas instituições culturais, né, como fábricas de cultura, tal, e apresentando seu trampo, sendo professor, porque existem 2 pontos. Eu lembro que em 2016
tiveram cortes absurdos, assim, né? Estou falando de São Paulo, cortes de verba de diversas instituições culturais, né? A própria Fábricas, onde eu estudei, que eu tive aula com você, muitas turmas tiveram que fechar, e era um espaço extremamente educativo ali na periferia, que muitas crianças, jovens, adultos acessavam, né? E tinham esse outro contato com cultura. E ali era um ambiente onde pessoas podiam estudar, mas também era seu trabalho, né? E como foi lidar com esses cortes absurdos que vieram ali de 2015, 2016, e também como que era dar aula, assim, né? Essa troca, essa no caso seria uma outra pergunta. Dar aula pensando a partir do teu trabalho, né? Para as turmas e tal, e como que era essa liberdade mesmo de você se apresentar enquanto artista e de estar gerando ali com o pessoal, com as turmas, enfim. Eu tive esse privilégio, né, que eu produzia artisticamente, eu tinha como ter esse feedback, né, com os meus alunos, e também aprendi bastante coisa com eles. Acho que vai um lance de educação, sabe, meio que Paulo Freire, assim, de você entender o lugar que você está, né, não pré-julgar as pessoas que estão ali, né, colher o máximo de informação que elas te passam, né, e conseguir chegar no conteúdo, né, passar um pouquinho do que você quer ensinar, né, e pegando um pouquinho do que você pode aprender, né, então foi nesse processo orgânico, assim, né, e como também eu sempre fui muito jovem, né, trabalhando, né, sempre tive uma coisa da juventude, muita força em mim, né, então trabalhar com adolescentes para mim sempre foi uma coisa meio que um amigo mais velho, sabe, uma coisa mais de boa, assim, né, e eu consegui passar, né, às vezes, né, minha oficina era grafite, né, e eu não queria ficar só, né, em grafite, técnicas de grafite, então eu tentava as coisinhas que eu gostava, tipo basquear, né, jogava algumas coisinhas lá para ver se a turma se interessava, né, então eu tive erro assim que eu fui construindo, né, enquanto educador, né, é claro que o momento do Brasil que eu estava passando era outro, né, de 2015 para cá, né, teve um desmonte ano a ano, né, a cultura perdeu mais verbas, né, os espaços perderam mais autonomia, né, a participação da população civil, né, por meio das ONGs está cada vez mais reduzida, né, e quem está gerindo a cultura hoje são IOSs, né, são produtoras, né, são gente ligada mais ao capital, assim, sabe? Então não tem como eu falar porque eu já não estou mais dentro desses espaços. O que eu passei muito bom, muito aprendizado. A fábrica é um projeto que eu tenho um carinho muito grande porque eu encontro hoje vários jovens, né, igual a Luna, né, que estão aí cursando artes ou que estão trabalhando, né, em produção, fazendo vídeo, fazendo música, né, são muitos jovens que foram atendidos, né? E eu acho que isso tem a ver muito com o momento do Brasil, assim, e gerações que foram salvas, né? Que às vezes, sem essa perspectiva, que podem trabalhar, que às vezes com uma coisa mais de criação, alguma coisa mais intuitiva, que elas podem sair desse jogo do capital, né? E tem empregos precários, ou não buscando se profissionalizar, esse tipo de coisa, né? Então, foi um bom momento que eu tive como educador, né? Terminei a minha carreira como educador na Fundação Casa, que foi uma outra história, foi um outro processo, que renderia mais umas 2 falas, né? Mas que também deu certo a partir dos mesmos meios. Sempre eu querendo entender o lugar que eu estava, né? A cultura que a pessoa tinha, o que ela tinha para passar, né? E aos poucos ir dialogando, né? E construindo conteúdo que seria bom para elas e para mim. Muito massa. E como é hoje para você, né? Uma vez que você não trabalha mais como educador, né? Como foi tomar essa decisão de focar somente na tua produção? Você comentou no começo que hoje você se encontra nesse lugar, né? E como foi essa decisão e como está sendo ser artista hoje, assim, em 2021 no Brasil e que enfim, né, você dava aula em diversos lugares, então como foi esse processo de, ok, agora eu vou focar no meu trampo? Fogo, né? Porque
né, dando aula, mesmo que a oficina, às vezes tem uma grade que é um pouco mais de trabalho formal, assim, mas, né, o artista tem que ter aquele tempo dele de criação. Então, eu sempre conciliei produzir, né, e trabalhar enquanto oficineiro, enquanto professor e tal. E eu sempre que sentia, né, que eu tinha que me dedicar mais, né, à produção, né, e nesse momento que eu me encontrei, né, sem, né, com um caminho aberto, para eu poder exercer apenas como artista visual, né, que eu comecei a pesquisar mais fundo, né, eu comecei a tentar amadurecer meu trabalho, né, então nesse amadurecimento também veio as necessidades, né, do que eu tinha que fazer, qual o meu plano de carreira, aonde eu quero chegar, mas assim, ainda é muito instável, né, viver de arte no Brasil é muito instável. Mas nós contamos aí com alguns aparelhos bons, né, que podemos nos manter, né, sempre estar estudando, sempre estar tentando editais, sempre estar tentando colocar a sua ideia, né, aonde quer que seja, né. Costumo dizer que o ofício do artista plástico, né, do artista em geral, né, se não é produzindo, é então nesse momento eu estou desenvolvendo as duas coisas, né, para poder explicar o que eu faço, né, e ter uma produção ainda mais abrangente. Então está sendo bom, né? Está sendo um momento que também veio a partir da pandemia, necessidades que mudaram, né? Essa vida que entrou um pouco do avesso e tal, a gente coloca umas coisas como metas, né? Então essa meta que eu segui agora, né? E estou aí no caminho de tentar editais, né? De tentar salas de arte, né? De tentar colocar minha arte em espaços, né? Que até então eu não coloquei, assim, né? Que fugisse um pouco dessa coisa da street art, né? Que fosse mais abrangente. Então o plano agora é esse. Entendi. Chegou aqui uma pergunta para mim. Poderia pontuar algumas diferenças entre as instituições brasileiras e as de fora, né? Como foi o convite, recepção, execução, suporte? Nossa, boa pergunta. Bom, eu tenho que falar do exemplo quando eu fui para Washington, né, que eu fiz um painel junto com os alunos, né, de uma high school, uma escola lá bem tradicional, e que era num bairro pobre, né, um bairro negro, né. Então, eu fiz o trabalho, era um prédio anexo ao prédio da escola, que já era um prédio gigantesco. Lá era o prédio de artes. Então, lá eles tinham gravura, fotografia, pintura, teatro, música, né, todos do ensino médio, eles tinham que ter uma grade de cursos complementares. Então, eles podiam fazer ou um esporte, ou a escola de artes, né, ou uma escola também de ofícios, lá, marcenaria, pintura e tal. Então, aquilo era como grade, né. Os ateliês que tinham naquela escola eram muito mais completos de muitas faculdades que eu entrei aqui no Brasil, né. Isso numa escola pobre americana, né. A gente vê essa mudança assim de parâmetros, assim, a gente vê o quanto que aqui ainda é carente, né, em termos de arte, de espaço físico mesmo. Um próprio exemplo são os cursos de arte, né? Os cursos de arte, por exemplo, eu peguei um curso que era um pouco antigo ainda, que eu entrei na faculdade em 2003, né? Então ainda tinha aqueles grandes ateliês, fotografia analógica, né? Ateliês de gravuras, tal. Mas esse modelo de curso de arte ele foi deixando espaço a partir da demanda de virar só educador, só professor, né? Reduziram os espaços, colocaram uma grade que é mais voltada para poder dar aula, né? Então a gente vê que no Brasil aqui, né, essa coisa do ofício da arte, ela é cada vez mais sucateada, né? E ter ido para fora assim, eu vi que uma escola pública, né, de um bairro pobre, né, possui uma estrutura de arte melhor que muita faculdade daqui. O Felipe fez uma pergunta aqui, eu vou ler. André, você comentou que está explorando agora lugares diferentes da street art, mas você ainda vê a presença do grafite e das linguagens do hip hop no seu trabalho? É um pouco difícil a pergunta, assim. Eu acho que o hip hop ele permanece, sim. Ele permanece porque faz parte da minha geração, né? Nós somos contemporâneos na história, então de partida, assim, de eu conseguir produzir, né? E ele vai se manifestar
sempre, assim, e eu acho bom porque, né, essa arte negra, né, o hip hop negro latino, né, jamaicano, né, essa mistura toda, né, essa arte é uma arte negra que ela é conectada com os ancestrais, assim, que é uma arte que ela vê o futuro. O grafite sempre teve essa coisa de ter uma coisa futurista, sabe? Uma letra 3D, brilhos, né? Então, pensando assim na produção de arte afrocentrada, né, que tenta olhar um pouquinho para o ancestral, ela vai sempre se conectar com a cultura hip hop. Isso com certeza, né? A grafite assim em si é uma coisa que vejo, não vejo com bons olhos hoje em dia, assim, acho que ele foi sintetizado, sabe? Já foi faltou, já foi aceito, né? Ele já está sendo comercializado, né? Mas muitas vezes os artistas do grafite, isso não é uma crítica, é só uma questão que eu coloco, eles gostam muito de imprimir o seu trabalho naquele espaço, assim, como se o seu trabalho fosse a coisa mais importante naquele espaço. Mas quando eu aprendi a fazer grafite, era na rua, andando de rua, né? E eu entendia que o espaço que também era importante e que muitas vezes o espaço inserido é o que dá para o seu trabalho. Então, eu acho que a street art ela tem pontos muito altos para ser explorado, porque o conceito já está ali pronto, já é a cidade, né? Já é o local inserido. Então, você coloca um elemento que tenta dialogar com isso. Quando eu vejo que já cai mais para decoração, né? Aí eu vejo que já não é mais minha área, sabe? Que eu tenho que fazer coisas que às vezes, né, não tenha toda essa beleza estética do grafite, o que não busca, né, de fazer com muita cor, né, com formatos muito chamativos, assim, e tentar buscar uma outra coisa, né. É, deixa eu só ver aqui que horas são. É, eu Então, acho que dá para ir abrindo, assim, para o pessoal que quiser conversar ou caso não se sintam confortáveis, dá para seguir mandando no chat ou direto aqui para mim. E aí eu queria saber se tem como você mostrar no seu próprio Instagram os seus trabalhos recentes, né? Que você comentou que está, né, dentro da pergunta do Felipe, esses trabalhos que você está explorando, outras linguagens. dá para ver aí, aqui é um Uhum, trabalho que eu explorei, manipular alguns elementos, assim. Então, a ideia do tecido, né, uma ideia dos adinkras africanos, elementos que lembrassem a terra, elementos de argila, composição e também de destruição, né, para tentar criar, né, elementos gráficos que revelam, né, algum fator da história ou de histórias, né. Isso ainda é um experimento. Aqui são experimentos em tecido também, foi a partir dessa pesquisa dos náufragos aí, dos imigrantes. E a partir disso eu comecei a pensar em alguns elementos que tenha mais a ver com a minha história, assim, o que passaram por mim, e que de que forma que eu poderia colocá-los. Infelizmente, eu não tenho os trabalhos mais novos aqui para mostrar, mas eu me comprometo a montar um para quem quiser conhecer um pouco mais. Eu mando a um release desses trabalhos, até seria bom para eu ter um feedback, mas eles entrariam mais no caminho da arte contemporânea, mas ainda é um estudo. Luna?
Eu estava olhando as imagens, acabei me distraindo um pouco. É muito massa ver essa linha do tempo, né? Como o seu trabalho foi sendo construído, enfim, o que você tem feito hoje. E agora, vendo os seus trabalhos, eu fiquei pensando, né, que você falou que quando você chegou na faculdade, você ainda não tinha lidado com a pintura, assim, né? A pintura, no caso, em tela, esse acrílico, enfim, ou óleo, que você começou ali na rua, né? No grafite, que é um outro suporte, uma outra estrutura, uma outra proposta, outra coisa acontecendo, né? E hoje você tem feito muitas telas, assim, né? Tem explorado mais a pintura mesmo. E como foi isso, assim, decidir explorar a pintura em tela e adaptar esse seu trabalho do muro para a tela? Eu aprendi na rua, com grafite. Sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, mas pintar nunca foi meu forte. E mesmo no grafite, assim, eu comecei pintando só de preto e branco, assim, eu queria muito explorar as cores. E a cidade, né, dos espaços da rua fizeram com que eu explorasse algumas cores, mas mesmo assim, a minha paleta de cor, ela é sempre puxada para uma coisa mais pastel, assim, com alguns tons mais específicos, muito azul, azul e marrom, né, são cores que são, de repente, assim, um amarelo, mas mais queimado. A gente vai construindo na bagagem enquanto artista. A gente vai achando opções e vai colocando aquilo, né, alguma função no seu trabalho, né? Eu comecei a passar elas, né? Ter pintado a rua me deu uma bagagem muito grande de pintar, né? Então, nas telas que eu fazia de um menor tamanho, assim, eu conseguia fazer mais rápido, né? E de ter um bom acabamento. Eu também gosto de explorar trabalhos que nem esse daqui, que é mais... Foi um desenho que eu fiz a partir de um desenho de um jovem da Fundação Casa, que eu pedi para imaginar ele olhando para a janela, ele desenhou um menino pirando um pipa assim, atrás, assim. Aí, a partir desse diálogo que eu tive que eu montei esse trabalho que contava um pouco, né, sobre a ausência, sobre a solidão e tal, que também é onde eu exploro os elementos, assim, como papel, recorte, lápis, mais gráfica, né. Pintura nunca foi o meu único suporte, assim, foi o suporte, né, gravura, eu gosto muito de produzir, né. Isso aqui também tem uns temas sobre realidade, né. Mas a minha ideia é cada vez mais eu poder colocar o meu conceito também para fora das pinturas. Então, as pinturas são muito importantes para mim, mas eu acho que elas também já disseram bastante sobre mim, assim, que agora as coisas. Chegou uma pergunta aqui no meu chat, que você comentou que trabalhou com jovens e adultos em restrição de liberdade, né? E para falar um pouco mais sobre em que ano foi e, e falar sobre a experiência. Bom, eu trabalhei durante 6 anos, de 2016 até o 2020, eu trabalhei numa ONG chamada Ação Educativa. Essa ONG tinha um convênio com a Fundação Casa. Então, eu ia até as unidades de regime fechado, né, para oficinas de arte, né? Então, a gente ia para casas de internação, né, que não é o termo que é utilizado, né, para essa população. A maioria eram de masculinas, também tinha algumas femininas, e tinha vários desafios ali dentro, né, pelas restrições, né, de segurança, né, o ambiente que às vezes não era tão
receptivo, né? Mas quando eu consegui aplicar a minha oficina, claro que cada casa tinha um perfil diferente. Tinha casa que eram jovens que eles eram reincidentes, tinha casa que eles eram primários. Então, cada perfil de casa, por uma população às vezes mais específica, né? Porém, tudo que acontecia era importante, mas era para uma parcela da população e era muito crua em si praticamente. A parcela, né, na maioria, né, pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas que já vêm de um histórico, né, de não ter estrutura, ou já ter, né, o encarceramento já cotidiana da família, né, então eram jovens numa situação realmente muito delicada, né, alguns já inseridos já firmemente no mundo criminal, né, iniciando, mas você via que não tinha muita perspectiva. Então, eu não colocava a minha oficina, assim, ou também outras que aconteciam lá dentro, como que ser determinante para dar o que eu fio é o jovem dali, né, mais qualificado e chegar no bairro dele e ter também algumas mudanças no bairro dele. Como isso não ia, então o nível de era muito grande, né? Porém, a minha oficina ela acontecia nesse momento de eu tentar apresentar, né, uma coisa que casasse com aquilo que se expressar dentro da que eu poderia executar, né, pelas normas do lugar, né? Então sempre tinha esse diálogo muito entre a pedagogia dos lugares com a gestão, com as aulas de arte, mas que a partir disso a gente conseguiu fazer várias coisas, exposições, fomos a museus, né, e bastante escultura, gravura, né? Tive uma história lá dentro de produções prolíferas, né? Práticas de aprendizado nisso a gente né, eu e mais os educadores da ONG, né, e lançamos um livro em 2018 que chama Lá na Linha Tênue, que você pode adquirir pelo site da açãoeducativa.org. Né? Nesse livro é contar, né, do que é trabalhar com arte, né, sendo que há né, a cláusula, né, da arte e está num lugar de liberdade é acessível, né? Então já é uma incoerência em si, né? Então, foi um desafio, mas aconteceu, né? Sou muito feliz pelo que eu produzi lá dentro, né? Mas que também é bem pesado. A gente tinha uma ferida social, histórias que nós ouvíamos de problemas, de jovens que eles não conseguiam sair daquela vida, né? Que foi, talvez, né, reservada para eles. Então, é bem difícil, né? Mas eu conto um pouquinho para isso. Posso, Luna? Pode, claro. Depois eu tenho. Obrigado. E fico imaginando como chegar, como tocar, né, esses alunos que às vezes chegam anestesiados num centro de reclusão desse, e a forma com que você chega no sensível deles. Fico me perguntando bastante. E imagino também que a caminhada de rua contribui bastante, né? A sua caminhada de rua, já enquanto participante do movimento punk, do movimento de rua mesmo. E aí era a pergunta inicial que, na verdade, foi caindo para esse outro lado. Como se deu, se deram as interações entre artistas aí aqui de São Paulo, porque em duas imagens que você abriu, eu vi um comentário do Mundano ali, que, né, o cara, as Ah, obras dele por aí, assim como de outros artistas também, bem que produzem bastante ali, estão bem no meio aí. E imaginando vocês enquanto categoria, enquanto mobilizadores mesmo, e vejo que muitos dos trabalhos ali que são feitos principalmente nas ruas, nos prédios, é muito coletivo, né? Envolve organizações terceiras, envolve outros vários artistas, envolve muita gente. E você, vejo que é um desses que está dentro desse cenário. Quer dizer, agora é a pergunta, se você segue nesse cenário agora que a sua produção está mais voltada para a tela do que para as paredes,
Bom, não sei se me fiz entender bem, não sei se fiz uma Sim, pergunta, sim, mas entendi. tá. Começando pela Fundação Casa, a identificar com o jovem, ela sempre foi muito fácil, né? Por ser um homem negro, assim, né? Ter esse perfil mesmo, então sempre foi uma coisa que chamou, assim, a atenção dos jovens, né? Que, de repente, nem todos os educadores que eles tínhamos, né? E conversando, né? Trocando um pouco de experiência, assim, da minha vida com a deles, claro, a vida teve muito mais privilégios, né? Minha família tinha uma estrutura um pouco bem melhor, assim, do que a da maioria ali dentro, assim. Essa vivência de rua, assim, contribuir, ligar para eles, né? Falar uma língua que eles entendem também sem tentar repetir as palavras do opressor, né? E tentar chegar nesse lugar sensível, que é bem difícil. É isso, às vezes, você ter muita confiança com os jovens, porque também eles confundem um pouco as coisas, eles ficam te pedindo coisas, aí tem que ficar cortando, explicar seu papel lá dentro, né? O ambiente fechado são outras regras, né? São outras coisas, outras urgências que acontecem, né? Mas que não poderia se misturar com a dor dessa postura firme. Então, não ia falar gíria, falar, né, muito da linguagem deles, mas também entendendo a linguagem que eles trazem para, né? E mostrando conteúdo, e com conteúdo, e mostrava não sei o quê. Né? Ia com 10 livros, assim, tudo aleatório, assim, né? Deixava um em cada. De repente, um pegava, olhava, né? Isso já pode ser uma setinha, né? E fui coisas que talvez em algum lugar na vida você já tenha vai pensar, pô, o professor falou tal para mim e talvez aquilo sirva para algo, assim. Mas com o jovem, assim, nunca tive nenhuma dificuldade. A dificuldade mais com as casas, né? E as pessoas que controlam ali dentro. Muitas vezes elas não conseguiam enxergar para mim como educador, né? Eu pensava que eu era outra coisa ali dentro, né? Então, né? Graças a Deus, nunca tive nenhum problema, né? Nenhum local que eu trabalhei, mas que realmente é um ambiente bem de trabalhar. Agora, em relação a esse mercado de você comentou, você falou do mundão, bom, já estou nesse mercado inserido já faz mais de 10 anos aí, produzindo, né? Então, é toda uma geração que cresceu comigo, se profissionalizou, esse tipo de coisa, né? O Mundano, ele é mais um ativista, né? Tem uma causa ambiental muito grande, né? E, então, ele realiza obras realmente né? Então, esses grandes trabalhos, né? Como foi o caso do prédio que ele pintou de Brumadinho, e agora o que ele fez com as cinzas da Amazônia, trabalhos que eu participei diretamente, né? Na composição enquanto equipe, né? É claro que essas pinturas em São Paulo, né, estão no chamariz, né, tem toda uma questão agora, né, de inserir isso enquanto arte de rua ou não, né, o que seja, assim, pinturas que estão sendo colocadas em São Paulo, esse momento está sendo bem diferente, né, para a cidade todo, né, sendo como referência para outros lugares, né, então quanto mais tiver na cidade, quanto mais, né, tiver espaços onde possa ser projetos, né, que envolvam, né, essa estrutura, né, para toda uma classe, né, movimenta, cria emprego, cria demanda, né? Então, tá nesse meio também, né, trabalhando com isso, né? Usando tudo que eu aprendi no grafite, quanto pintura, e aplicando onde é que for, né? Agora, qual que é o nome disso, qual que é a função mas acho válido sim, né? Estamos aí inseridos. O Ricardo perguntou, você consegue imaginar como será o futuro da arte urbana no Brasil, considerando vários fatores que estão influenciando, né, como fatores políticos, sociais, etc. Olha, a arte urbana ela vai acontecer sempre, né? Ela acontece, né? Desde os homens da caverna. A necessidade de você riscar o espaço que você vive é uma necessidade, né? Parte. Está em Pompeia, está em todos os lugares. Você vê pichadas, né? Vê o povo se expressando. Claro que para se expressar existe um elemento muito que é um mínimo de liberdade, né? Locais com menos liberdade existem menos, né, expressões nas ruas, né?
Então, eu acho que a street art, para o lugar, ou tem que ou se transformar na forma que ela acontece, ou até pelo sistema tecnológico que nós temos hoje em dia, né, pelo fator do controle, fadado a sumir, né, e ser mais criminalizado, né. Tem cidades do Brasil, sei lá, Minas Gerais, ficando prisão para dor. São Paulo, também política, né, de cidade limpa, uns anos atrás aí, de ser um pouco mais agressivo com as expressões artísticas, né, às vezes confundindo, né, que é uma obra, que é um business, né, não tendo nenhuma moral, né, para poder conduzir as pessoas, né, aplicando multas caras também. Então, tão delicado no mesmo momento que a street art ela consegue esse espaço de visibilidade, né, esse tipo de coisa, as repressões elas continuam acontecendo, né, e cada vez, né, tendo consequências mais severas. Então, eu sinceramente eu não sei como responder daqui a alguns anos, se vai ter impacto ou não, né? Ainda é uma arte nova, né? O hip hop ainda é muito novo, né? O grafite ele tem, né, 40 anos, né? Então ainda vai amadurecer e vai cair em outros lugares. Sem contar ondas, né? Tem uma onda de muito bem, depois tá tudo muito mal. Então, eu não sei, mas eu sei que esse da segurança está muito, assim, do controle, vai impactar muito o tipo de produção. Isso é O Felipe perguntou também, né, se você pode comentar um pouco como as experiências como educador influenciam e influenciaram sua produção artística. bom, sim, porque eu também sempre tento colocar uma conotação social, né? Alguma questão mais profunda ali voltada a alguma social, né? Ou reivindicação de espaço, né? Ou de liberdade, né? Coisa, né? Atender os públicos pelos quais eu atendi, que foram diversos bairros, né? Via que às vezes os bairros, né, que menos estrutura eram jovens que utilizavam aqueles espaços, porque realmente eles tinham onde ficar, tinham onde frequentar, né? Ou era rua, ou era uma casa que às vezes também não tinha condições mínimas, né? Muita gente, esse tipo de coisa, né? E violências. Então eu senti um lugar de acolhimento mesmo, né? Tava acolher mesmo as pessoas que estavam ali dentro, né? Isso dando melhor, passando tudo aquela visão e melhorando enquanto pessoa para poder uma necessidade do outro, né? É um trabalho de empatia muito grande, né? E né, a gente faz nossa parte, mas a desigualdade é muito grande, né? Os espaços são vitais para que aconteça, né, uma promoção artística, para que as pessoas consigam expressar artística muito, né? Produções ativas, né? Mas a gente vê que tá cada vez menos. Eu estou bem preocupado em relação a isso, né? Eu não sei, né, com quais mecanismos, quais editais, né, consiga fazer uma coisa mais abrangente, para que toda a população tivesse cursos, né, preparatórios, né, não só de arte, mas de música, do que sabe. Eu acho que a educação é a única saída para o país desenvolver, né? É ter um povo estudado, um povo letrado, um povo capaz, né, e um povo que se expresse, que consiga colocar as histórias, que consiga colocar a questão, né? É um caminho para a evolução. E seguindo aqui com as perguntas que chegaram, o Daniel perguntou, né? Ele disse: em alguns trabalhos vi que tens tratado assuntos que afetam muito das nossas periferias brasileiras. O helicóptero sobre as escolas, as crianças com uniforme escolar expostas à violência, como usar a arte para uma leitura contra e pelo desta realidade, oferecendo possibilidades de ressignificação. Como lidas com isso e quais artistas te inspiram nesse sentido? Bacana. Sim, sim, esse trabalho, né, anos aí, depois que eu vi uma cena
noticiário do Rio de Janeiro, então, a coisa os helicópteros, Witzel passando, matando geral, assim, né? E foi uma cena muito impactante, parecia de guerra, né? Que 3 crianças, né, correndo, né? Com a roupa da escola, do helicóptero atrás atirando. E algo tão alto, assim, pensar assim, alto, porra, como que acontece no Brasil? Acontece no século XXI, né? Esse tipo de coisa, né? Onde estamos vivendo. Então, é algo tão marcante para mim que eu falei, que eu pensei que eu tinha que tentar isso. E pensando bem, é a questão da arte mesmo, né? A arte é o eterno momento, né? Então, quando você coloca isso, você está eternizando isso para que nunca se esqueça, né? Do que está acontecendo, que já aconteceu, né? E dentro dessa linha mais publicadas, né? Claro que eu tenho bastante referências americanos dos anos 40 em diante, 60, né? Já discutem muito a ideia de de violência. E no Brasil nós tivemos também artistas como Rosana Paulino, né? Cirral, Anton Paulo. Esses também retratam bastante essas questões sociais. Entendi. Bom, pessoal, quem for tendo pergunta pode ir mandando, tá? A gente já está se encaminhando para o final, assim, 10, 15 minutinhos, eu acredito. Então, é isso. É mais caso alguém tenha mais perguntas, né? Tanto sobre o seu trabalho, quanto sua ação enquanto educador. Eu gostaria de perguntar o que tem te alimentado para as suas produções, para os seus pensamentos enquanto influências mesmo de filme, de música, de artistas, de forma geral, mais geral possível. E para nos deixar também alguma dica até para seguir depois da conversa aí, a linha da coisa. Eu me alimento um pouco de tudo, assim, né? Tá vindo também voltar a ver, voltar aquela luta a mão livre, assim, né? Eu comecei a umas ideias, eu comecei a colocar algumas questões paradas naquilo, né? E de que forma que eu poderia colocar isso lá, de forma que eu poderia contextualizar isso. Tento ficar em artigos, né, anexados aí com as técnicas, né, das estatísticas, né, a literatura também está vindo hoje em dia, da bastante coisa, né, então, né, e depois não para mais, né, e tudo que tem a ver com essa apropriação de espaço. Então, basicamente é isso, né, não tem uma assim, mas a vai de você colocar em algum período do dia para você se desenvolver, né, o seu intelecto com aquele tema, desenvolvendo isso. Tá bem, então. Deu umas travadinhas aqui, eu não tenho certeza se é a minha internet ou se é a sua internet, André. Não sei se o pessoal pode me falar se caiu também para eles. Porque aqui em casa Aqui, a não, aqui tá internet também. normal. Tá. Não, falaram aqui que travou. Você pode repetir rapidinho a última resposta? Desculpa. A Karina falou que tá ok para ela. Bom, vamos lá de novo. Sobre referências do meu trabalho, né? Eu sempre buscar os que falam em relação à identidade,
buscar artistas também que falam sobre essas questões, né? Fico buscando sempre relacionados à produção negra, sobre a arte negra, sobre arte contemporânea, né? Dedicar sempre um espaço do seu dia para você buscar informações em relação àquilo que você quer pesquisar e quer ver, né? Isso é bem importante. Se alimentar das questões que estão aparecendo, dos filmes que aparecem, né? Diálogos, dos assuntos que vão aparecendo, né? Escrever bastante também é fundamental, né? Estou aprendendo a ser um artista, não é você ter sempre um ofício, você também poder se expressar, colocar isso no papel. Texto também, estou começando a fazer os meus agora, né? Então estou nesse caminho de desenvolver mais esse lado, sabe? E sempre ficar uma pessoa coisa, né? Sempre buscar mais. É isso que vai mudar a obra em pessoa. Tá, mas ainda faltou uma dica, um direcionamento pontual. Sem culpa, não. Veio um Franz Fanon. Perfeito. Depois leia Bell Hooks. Aí não para mais. Bom, eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, se gostariam de conversar, abrir o microfone, ou falar aí no chat. Queria só agradecer o André, assim, e acho que foi um baita prazer, assim, a gente poder conhecer a tua trajetória e com as imagens vendo, né, assim, o teu trabalho realmente super incrível. E acho que só uma última questão, assim, eu fiquei pensando como é que é para você, né, essa relação hoje, né, vendo que você começou pensando o espaço da rua, esse espaço aberto, e agora construindo os objetos e ocupando o espaço com o teu trabalho, né? Como que você pensa essa relação entre esses dois espaços? Não sei se cortou aqui tá, parece que estava meio travando. Deu uma travada, voltou já. Estão me ouvindo? Tudo bem? Então, a rua, né, essa ocupação de espaço, né, você aprende que, às vezes, a distância entre o seu corpo e o ativo é você se colocar, né, naquele risco e se expor. Esse é o tipo de experiência que eu acho que a street art me deixou, né? E usando essa mesma lógica, pode chegar em qualquer tipo de espaço, né? Até chegar lá no museu, né? Por exemplo. Então, a reivindicação do espaço vem você com se colocar, né? E o quanto da atividade vai estar inserida, né? Então, quando você se conhece, quando você se entende e sente as urgências, não só sua, mas entendendo que você representa uma, isso te cria forças e cria mecanismos pelos quais pessoas como eu, né, assim como mulheres, as trans, pessoas ditas minorias, conseguem entrar nesses ambientes, porque eles ainda são eurocentrados, da sua grande por homens, né, e quebrar essa lógica é muito difícil, né, o homem negro, né, ele não sofre tão mais que a mulher negra, né, mas ele é sempre colocado nessa lógica do homem, né, do falo, né, do egocentrismo, né, então o emprego nele sempre vai a servência, né, ou a violência. Ele vai ser temido e tem que servir.
Quando você quebra essa lógica, acho que é muito importante e abre um pouquinho demais. É muito, muito forte, muito, muito massa, assim, ouvir você, de fato, de novo, né, obrigada aí por estar compartilhando com a gente, estar fazendo essa conversa, e mostrando o seu trabalho aí, enfim, a gente agradece pelo seu tempo, e eu acho que é isso, né, o pessoal aqui não chegou a mandar mais pergunta, então eu só gostaria mesmo de agradecer aí pela oportunidade aí, e deixa seu Instagram também, ou as suas redes que você usa para o pessoal poder te conhecer, acompanhar seu trabalho. Se quiser entrar em contato depois, não sei, né? Para fazer mais alguma pergunta, ter essa possibilidade. Bom, me despeço dessa oportunidade. Gostei muito de participar. Tomara que eu tenha me feito inserido. Foram várias questões, né? Rimam vários locais da minha assim, então às vezes é difícil ficar puxando de lá, pondo para cá. Mas creio que eu consegui passar um geralzão assim do que foi a minha história, né? E como que a arte entrou na minha vida. Agradeço a oportunidade, né? Estou disposto a participar de mais coisas, né? Quem tinha uma questão ou coisa que eu falei que não ficou tão clara, ou queira se aprofundar, né? Tem meu Instagram, André_Fan, é fácil entrar. Ou meu e-mail, andrefirmiano@yahoo.com.br. Tá? Que pode me escrever lá também que eu consigo dar alguma coisa. Tá? Então, muito obrigado e boa noite a todos, todas, todos. Obrigada aí, gente, por comparecer, estar aí presente. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhem aí também o Instagram do grupo de pesquisa, né? Felipe, se você puder, por favor, jogar o link aí para o pessoal ficar ligado nas próximas falas que vão ter. A gente, todo semestre, está organizando diferentes conversas com artistas, pesquisadores, enfim, pessoal aí do Brasil todo. Então, acompanhem e também acompanhem o trabalho do André. E obrigada aí pela presença de todo mundo.